Olha, meus irmãos, a eleição ainda está um pouco distante aqui no Brasil, está perto lá nos Estados Unidos, muito próxima, e as coisas já começam a mudar, né? O Google, ele tem um serviço de inteligência artificial chamado IA Gemini. E esse serviço, ele dá respostas precisas às pessoas que têm dúvidas sobre qualquer assunto. Agora só que pasme, meus irmãos. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil e em alguns outros países, esse serviço não irá responder perguntas sobre as eleições. Me diga se isso não é um absurdo. Essa dica me foi enviada pelo Gledson Santos Barros. Um abraço ao meu querido irmão, sempre aqui conosco. E a matéria diz o seguinte, ó. Google Gemini bloqueia respostas sobre eleições em diversos países, incluindo o Brasil. Uma matéria de 12/3/2024. O Google Gemini não poderá responder às suas perguntas sobre as eleições. A empresa vai limitar algumas interações do chatbot com inteligência artificial relacionadas ao período eleitoral em todos os países com votações iminentes. As restrições de respostas do chatbot já entraram em vigor, informou o Google. A medida deve interferir em conversas de usuários dos Estados Unidos, cujas eleições estão marcadas para novembro deste ano. Dada a extrema cautela sobre um tópico tão importante, começamos a implementar restrições sobre os tipos de perguntas relacionadas às eleições para as quais o Gemini retornará respostas. Assumimos com seriedade a nossa responsabilidade de fornecer informações de alta qualidade para esse tipo de consultas e trabalhamos continuamente para melhorar nossas proteções, explicou assim o Google. Quando o usuário pergunta algo relacionado ao período eleitoral, seja sobre os candidatos, os políticos ou os partidos, o Gemini diz que ainda está aprendendo a responder à questão e sugere o uso de buscador para buscar mais informações. O chatbot ainda pode ser induzido a falar sobre o assunto, mas vai barrar qualquer interação óbvia acerca do tema. Em testes feitos pelo Tecmundo, o Google Gemini já mostra a nova mensagem indicando o buscador como melhor alternativa. Ainda que o Gemini não seja pensado como um buscador, o público pode utilizá-lo para conferir informações de forma rápida e sucinta, e o Google aparentemente sabe disso. Ao restringir as respostas relacionadas às eleições, a companhia evita que o chatbot seja utilizado como ferramenta eleitoral. De certa forma, a empresa também se esquiva de possíveis equívocos do chatbot neste delicado tema. Em fevereiro, o Google decidiu suspender a geração de imagem por descrição em texto do Gemini, dadas as impressões em algumas representações históricas, comprovando que o assistente com IA continua sujeito a erros. Por enquanto, não está claro se o Gemini voltará a falar sobre eleições de forma mais direta após o período eleitoral. Fato é, porém, que ele ainda responde sobre essas questões em regiões que não terão eleições nos próximos meses. Então aqui acaba a matéria e isso é uma coisa muito mesmo preocupante. Porque, sinceramente, está acontecendo certas varreduras de informações em tempos. Você que está desperto sabe disso. É o nosso tema corriqueiro. Sempre vira e mexe a gente está falando sobre censura e etc. Mas o gado, o povo que é gado mesmo, eu concordo com os donos do mundo nessa questão. De fato, o povo é gado, né? Quando você tira uma pessoa da bolha, essa pessoa é inteligente, ela raciocina. Mas a manada, ela age como gado mesmo. E esse gado não percebe que, por exemplo, matérias que a grande mídia fez, questionando certas coisas que hoje não podem ser questionadas, e eu tinha vários desses vídeos aqui, muito antes de aparecer o Bolsonaro, de ter toda essa polarização no Brasil. Eu tinha vários vídeos aqui que a gente falou, inclusive seguindo o exemplo de um dos canais que mais falou nesse tema, né, que era o canal do Otário. Ele foi o primeiro, né, a questionar o que hoje é inquestionável. Você sabe do que eu estou falando, né? Se não sabe, infelizmente, hoje em dia o máximo que pode falar é isso aqui, né? E ele fez vários vídeos comentando sobre teste, etc. E eu sempre procurei achar coisas, né, que é tida aí como uma verdade absoluta. Então procuramos as matérias da própria mídia a respeito. E por incrível que pareça, encontramos várias. Até o Fantástico chegou a falar do assunto. Então juntamos tudo isso, montamos bons vídeos aqui. O que é que acontece depois de anos? Passa-se 6, 5 anos, os vídeos tomam strike. Eu não fui penalizado dessa vez, graças a Deus, né? Mas eles saíram do ar. E ficou claro o recado, né? Ficou claro, olha, não faça mais. Então esse tipo de coisa a sociedade jamais deveria permitir. Porque o que está acontecendo agora, você faz uma pesquisa de imagens, se você colocar aí Google Imagens, e você pesquisar determinados temas, você colocar, por exemplo, esquerdistas destruindo a rua, muitas vezes mostra o oposto disso. Ora, eu estou pesquisando esse tema, eu quero ver imagens relacionadas ao tema.
Não o que a plataforma acha, né? O que o buscador acha que é o correto. É a mesma coisa aqui. O serviço está funcionando muito bem, tanto é que em estados, né, e lugares que não está tendo eleições, ele continua funcionando. Qualquer uma pessoa pode fazer pergunta que quiser, ele responde. Agora, no período eleitoral não pode, por quê? Se eu tiver buscando, né, por exemplo, coisas que um certo partido organizou durante o último ano, eu não vou achar por quê? Ah, não, porque ele está competindo. Problema dele, eu quero me informar. Então, ou o serviço existe ou não existe. Para mim, não precisava nem ter esse tal Gemini aí. Nem precisava ter. Simplesmente nos dê acesso ao tema que estamos de fato pesquisando. Se você procurar outras teorias que eram faladas aí em diversos canais e que esses canais foram banidos por isso, você digita hoje e você só encontra, né? Pode fazer o teste aí. Pesquise sobre aqueles caras que tem um nome parecido com a luz. Ilu, né? Sabe já? Minati. Se você procurar o tema, você botar aí no Google, ele vai te mostrar só informações negando a tal teoria. Só informações negando. Ou seja, você é adulto, pagador de imposto, você é dono da sua vida, ou pelo menos pensa que é, mas você não pode ter acesso aos blogs, aos sites que tratam desse assunto de uma forma que você concorda. Você é obrigado a só ver o que esses caras querem que você veja. Então, quando o povo é chamado de gado, é por conta disso aqui. O gado, ele não decide qual curral ele vai dormir. O gado não decide qual ração ele vai comer. Tudo isso quem diz é o fazendeiro. Até na hora do corte, é o fazendeiro que diz a hora. Nem o direito de falecer ele tem. É o fazendeiro que escolhe tudo. E você veja como é que a gente está sendo guiado por essas grandes plataformas e tudo. Eu não estou nem criticando ela em si. Mas a forma como está sendo feita, meu irmão. E hoje, uma coisa que preocupa mais ainda, me preocupa mais ainda, é o fato, por exemplo, de o Pix ter sido usado como a maior forma de pagamento do Brasil. Foi o que mais movimentou dinheiro, superando tudo. Então o povo vê, né, a tecnologia dominando tudo, controlando as suas vidas, e o que é que o gado faz? Dá mais poder a essa tecnologia, né? Você vê que hoje, né, qualquer lojista, qualquer pessoa que tem comércio, ela não quer receber em dinheiro. Primeiro, a insegurança, né, fez com que ela não queira, principalmente aqui no Brasil. Ela não quer, ela sabe que é um risco de vida. Por exemplo, o cara vender um carro hoje e receber, vendi meu carro aqui, 20 mil reais, 30 mil reais, pronto. Receber em dinheiro, jamais. Você vai pensar até que se eu vou comprar teu carro, tu quer 30 mil nele, beleza. E eu quiser te pagar em dinheiro, tu vai pensar logo, esse Davi vai me pagar para me roubar depois. Ainda mais que eu não posso me defender, não é mesmo? O Brasil é essa a realidade. Então, se você quer comprar, e eu já falei disso a vocês em outros vídeos, você quer comprar dinheiro, você chegar num lojista, ele não recebe. Ele inclusive fica desconfiado de você. Ele não vai querer nem negócio contigo, com medo, achando que você tá com má intenção com ele. Então era pro povo acordar, era pro povo entender que esse tipo de coisa não pode ser feita. Esse tipo de decisão do que você pode acessar, o que você pode ouvir e ver, é uma decisão sua. Se você por acaso cometeu um crime pelo que viu ou ouviu, tem justiça para isso. Agora os caras estão tirando, repito, estão fazendo um arrastão das informações, vira e mexe, entra uma nova regra, né, um novo consenso em vigor, e aí tudo que foi falado contra esse tal censo, mesmo que tenha sido falado já no passado, é tirado de circulação para que você não tenha acesso à informação. Então o povo acha, não, nós estamos muito bem informados. Então nada, nós nunca estivemos tão desinformados como agora. Agora o pior de tudo é isso, você está desinformado e tem um consenso que, não, agora a gente está muito bem informado. O povo antigamente não era informado. Eles realmente não tinham acesso à informação, era difícil. Mas hoje você está tendo acesso a uma informação filtrada por justamente aqueles que têm o poder que têm por você ser ignorante, por nós sermos ignorantes. E isso é muito preocupante. Isso é terrível, meu irmão. Se houvesse realmente intenção desses que estão aí, né, supostamente para o nosso bem, de cuidar do povo, era para ser o contrário. Ó, vamos garantir que as pessoas tenham acesso a exatamente o que elas estão pesquisando, a exatamente o que elas querem ver. Se tem gente falando, ah, mas isso aí é uma mentira comprovada, então você vai e processa a pessoa. Agora, sabe por que eles não fazem isso? Porque tem milhares de pessoas acreditando naquela versão. Então, se tem, veja como é contraditório. Eles dizem que tem o consenso, beleza. Se tem milhares de pessoas falando o contrário, é porque não é consenso. É porque tem uma parte gigantesca da sociedade que não acredita. Por exemplo, você pega a teoria daqueles caras que tem a luz, né? Você sabe, não vou ficar repetindo aqui, né? Os donos do mundo. Se eles realmente desapareceram, por que tem o símbolo deles na nota de $1?
Se eles só foram um grupozinho safado ali, que no instante foram banidos, por que é que tem tanta simbologia ligada à crença deles até hoje em várias estruturas, né, gigantescas de cidades, de estados? Então como é que os caras desapareceram desse jeito? Você vê hoje acontecendo isso em filmes, em séries, em novas estruturas que estão sendo feitas, mas você tem que ser um trouxa, calar sua boca, enfiar a língua na própria bunda e ficar calado, meu irmão. Ou então fazendo só... Caramba, velho, é irritante, eu fico indignado. Sério, família, eu fico indignado. Enfim, eu passei o termômetro de novo aqui no canal, né, pra medir a macheza dos inscritos. E o resultado que eu tive, meus irmãos, foi realmente surpreendente. A máquina, né, disse, o termômetro, a inteligência artificial, apontou que um dos costumes dos inscritos, por serem tão machos, é que os caras quebram o próprio vaso sanitário de casa, quebra o vaso sanitário de casa, deixa em pedaços, pra não ter que sentar a bunda em nada duro. É cabra macho de verdade que segue esse canal. Então, meus irmãos, besteiras à parte, se você concorda comigo, se você é um cabra macho desse tipo, já deixa aquele like maroto, já compartilha o vídeo. Você deve imaginar que falar esse tipo de coisa pode me fazer também levar um pé na bunda a qualquer momento. Então eu peço a você que compartilhe, que mostre para mais pessoas.